De acordo com um estudo realizado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 1 em cada 36 crianças que nascem no mundo está a prevalência do espectro autista. Mas quais os aspectos de identificação? Esse caminho, a gente usa tudo que a gente puder de dar de informação correta, já ajuda muito a quê? A nortear esse caminho. Bom, então eu sei que, por exemplo, se a criança está sugando no peito e ela não consegue ter um contato visual com essa mãe, é um grande sinal. Não significa que a criança que está mamando no peito, que tem um bom contato com a mãe, não seja uma criança autista. Tudo que a gente fala de sinais e sintomas, eles não precisam ter essa intensidade como a gente acha que, nossa, é uma coisa gravíssima. Não, não é. A criança ou o adulto, ou que seja, que tem o transtorno do espectro autista, ele não tem marcador físico, nenhum. Ele é, né, a parte estética, tudo normal. Então, os sintomas e os sinais, as pessoas têm que conhecerem para poder diagnosticar. E que os sinais têm que estar ligados a dificuldades na comunicação, interação social e interesses restritos ou repetitivos de ações, de atividades. São crianças que às vezes gostam das coisas do mesmo jeito, têm uma dificuldade em fazer a quebra de rotina. Nuance é mãe de Arthur e foi durante uma situação em que o filho estava brincando, percebeu um conjunto de particularidades. Ele estava com 1 ano e 8 meses, que a gente já começa a verificar que as outras crianças têm um desenvolvimento e digamos que ele ainda estava parado nisso daí, a questão do falar, ele ainda estava bem atrasado perto de outras crianças e eu falei assim, bom, aí já não tem algo que tá certo. E foi depois desse dia, dessa questão da piscina de bolinha, que ele começou a separar as cores. Aí a gente começa a prestar atenção em determinadas atitudes, né? Por exemplo, uma criança que hoje pega um brinquedo e vai, vamos supor, construir blocos com os bloquinhos. A criança que está dentro do espectro, muitas vezes o que ela vai fazer? Ela não tem essa combinação de o que fazer, ela vai fazer aquilo que dá prazer para ela, que é enfileirar, que é colocar na sequência, ou que é colocar um em cima do outro. Então, a maneira de brincar é diferente. Uma pessoa com transtorno do espectro autista não apresenta características físicas. Com o olhar na sensibilidade de entendimento e compreensão das pessoas, que o presidente da Câmara enviou recursos à saúde municipal para aquisição de crachás e cordão de girassol. É uma demanda antiga que os pais sempre solicitaram junto à Secretaria da Saúde, enfim, sobre a administração pública, e o ano passado eu destinei esse valor, já havia me apalavrado com a secretária da Saúde a respeito da aquisição desses crachás e também desses cordões. Então faço esse requerimento para mim tranquilizar aquelas pessoas que tanto aguardam a aquisição desses materiais. Aí tem o de quebra-cabeça, que é específico do autista. Então, se ele está com o do quebra-cabeça, já sabe que é autista. Se ele está com o de girassol, ele pode ser autista, ele pode ser deficiente visual. Cada um com seu processo de desenvolvimento individual. A atuação de profissionais especialistas no desenvolvimento infantil é fundamental. Ele evoluiu muito. É muito significativa do que quando eu comecei com ele, fazendo a comparação do que as crianças típicas de hoje, tem algo que ele consegue, vamos dizer ali, comparar, né? Então, eu acredito que a evolução dele aí foi uns 80%, foi quando eu comecei a procurar essa questão e com o tratamento até onde a gente está hoje. Rede de apoio, amigos, familiares, profissionais e informação. É preciso saber mais sobre o transtorno do espectro autista. Eu acho que isso é fundamental, a gente ter a noção, conhecer o autismo do nosso filho, porque assim, o autismo é aquela história, ele é um espectro, né? Não adianta a gente querer comparar um ao outro, cada um, né? É único. Então eu acho que assim, a gente tem que ter esse conhecimento, saber lidar com a situação, mas o mais importante é a gente conhecer o autismo do nosso, para a gente poder até, de uma forma, ajudar os outros. A inclusão na educação. É muito complicado. O que acontece nesse momento? Nós estamos cheios de crianças que vão para a escola e ali o que eles fazem? Ao invés de ter uma adaptação curricular, uma adaptação do ambiente, uma adaptação da avaliação e tudo mais que é necessário,
a criança acaba sendo segregada, é diferente. Então, ela está quietinha. Se você pergunta muitas vezes para professor do ensino, do infantil, que seja, ela está bem? Não, ela não deu trabalho hoje, ela está belezinha. O estar belezinha e não dar trabalho significa o quê? Que ela fez exatamente o que ela quis. O documento 50 saiu agora, faz um mês, que ele vem com essa história do PEI, que é um plano individualizado para cada criança, plano de educação especializado para cada criança, e que ele vem abordando isso, essas necessidades de ter todo esse acolhimento. E a união de mães, familiares, se torna cada vez mais fortalecida para que direitos sejam priorizados na sociedade. Hoje eu faço parte de um grupo de WhatsApp da minha cidade, que são 85 famílias, né? Então, eu falo que esse grupo foi o que tipo assim, eu falo assim, que o meu filho veio para que eu tivesse alguma missão aqui, né? Quando onde a gente vê que as outras famílias estão sofrendo, fala assim, meu Deus, ufa, não é só eu que estou aqui nesse mundo, não é só eu que passei por isso. Eu não fui a primeira e nem vou ser a última. Você tem que informar, conscientizar e acolher. E aí o que acontece? Muitas escolas falam que são inclusivas, mas elas só entram no acolhimento. Entende, gente? Tem muita coisa para ser vista quanto a isso. Depois é a inclusão. Você vai incluir em qualquer lugar, sendo que tem pelo menos essas 4 posições. Você tem que informar, conscientizar, acolher, e aí depois você consegue incluir. Nuance se dedica exclusivamente para o bem-estar e desenvolvimento do filho Arthur, hoje com 4 anos, e seus sonhos não a fazem desistir. Meu filho falar. Eu acredito que ele vai falar. Mesmo nos dias que eu quero desistir, eu sei que tem Deus por trás, ele vem e fala. Ele, tipo assim, hoje ele, não é que ele é 0, ele fala assim, ele, tipo, algumas palavras, canta, mas ele não tem a função, né, de pedir um copo de água, de determinadas coisas simples. Ele ainda não executa isso. Mas o meu sonho é esse, a independência dele, a comunicação.